Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes e vamos tratar um pouquinho mais a respeito do Tribunal do Júri, uma matéria aí um pouco extensa, mas com artigos que em regra não são muito difíceis, são artigos mais para você estar ali memorizando as regras, memorizando o procedimento, o rito e principalmente a quantidade de jurados, a quantidade de tempo que demora para os prazos, basicamente essa situação. Hoje vamos falar desde o artigo 462 até o artigo 472, um pouquinho mais sobre a reunião e as sessões do Tribunal do Júri. Espero que você goste. Não esquece de compartilhar o nosso canal para as pessoas, para que elas fiquem sabendo e o nosso canal possa crescer cada vez mais, trazendo conteúdos de qualidade para direito com relação ao seu concurso público, tá bom? Então também não esquece de deixar o seu joinha, cada joinha seu aí nos ajuda bastante. Então não esquece de fazer isso pela gente, tá bom? Boa aula para você! Começando nossos estudos aqui pelo artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461, 454 a 461 trata a respeito daquela situação lá de dispensa, que o juiz ele vai julgar com relação a qualquer tipo de adiamento. Depois você volta ali para a aula anterior para que você possa entender aqui o que esses artigos tratam a respeito. Mas é basicamente isso, dispensa, adiamento, é basicamente isso. Então, realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Como eu havia dito anteriormente, é necessário ali aqueles 25 jurados dentro da urna. O juiz ele vai verificar se a urna está contendo todos aqueles 25 jurados sorteados e vai mandar que o escrivão chame-os. 463, tá muito simples, esses artigos que a gente passa um pouquinho mais rápido. Geralmente é porque eles são artigos aqui muito simples, muito autoexplicativos. O juiz-presidente, é só a gente lembrar que o juiz-presidente é o juiz togado, é o juiz que está ali presidindo os atos do Tribunal do Júri. Embora ele não seja o juiz que propriamente irá julgar ali o caso, e sim o Tribunal do Júri, por meio dos jurados e o Conselho de Sentença, que já falamos a respeito dele, o juiz-presidente ainda assim ele atua de uma forma a presidir aqueles atos, de uma forma principalmente ali administrativa, ele que preside então os atos. 463, como também já falamos anteriormente na outra aula, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Desses 25 é necessário que pelo menos 15 estejam presentes para que os trabalhos ali do Tribunal do Júri possam ser iniciados. Ele então anuncia o processo que será submetido a julgamento. Aqui estamos falando de uma fase inicial em que o juiz ele vai pegar ali a urna, ele vai conferir se estão os 25 nomes ali. No entanto, desses 25 nomes é necessário que estejam presentes para que seja iniciado 15 pessoas, 15 jurados. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Aqui, fazer o pregão significa chamar ali as pessoas, possibilitar que elas tenham ciência de que os trabalhos estão iniciando. Ele certifica que fez isso então, certifica a diligência, significa que o ato que ele fez, ele vai certificar isso nos autos. Quem faz isso é o oficial de justiça. Parágrafo 2º, os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Nós já tratamos a respeito das situações de impedimento e as situações de suspeição de jurados. Esses jurados também já tratamos em um artigo falando dessa situação que eles serão computados para a constituição do número legal. Dentro daqueles 25 ou dentro desses 15, é possível que alguns deles estejam ali em impedimento ou suspeição. Se for assim, mesmo assim eles serão computados dentro desse número. Digamos ali que temos 14
mais uma pessoa com suspeição. Aqui, como ele diz que os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal, não tem problema. Aqui iremos contabilizar os 15 necessários para iniciar os trabalhos, não tem problema. 464, não havendo o número referido no 463, os 15, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários e designar-se-á nova data. Isso é o que ocorre. Ocorre a designação de uma nova data para a sessão do júri. Como não tem a quantidade mínima ali dos 15, é necessário que haja esse sorteio com relação aos suplentes para que eles possam substituir aqueles titulares que estavam ausentes no dia e, como eles não estão presentes naquele momento, é necessário que seja designada uma nova data. Também autoexplicativo. 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435. Depois você volte lá, acesse a lei para você ver aqui o procedimento do 434 e 435. É somente importante entendermos aqui que os nomes dos suplentes eles vão ser consignados em ata. Lembrando que naquele momento é feito esse sorteio para saber quem serão os suplentes e esses nomes eles vão para a ata. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, aqui já vamos para uma outra fase, com relação ao sorteio de membros de Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição, as incompatibilidades constantes do 448 e 449. É importante que o juiz-presidente faça esse tipo de alerta, esse tipo de esclarecimento. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si. Estamos tratando aqui de uma incomunicabilidade entre jurados. No momento em que o jurado ele é escolhido, ele já não pode mais ficar conversando com outro jurado. Eles não podem comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opinião sobre o processo. Também não pode manifestar a opinião sobre o processo. Não pode aqui, ele não fala com relação a quem, então é um impedimento geral ali, é um impedimento que ele não pode realmente estar tratando a respeito do processo com ninguém, já que a opinião dele será extremamente relevante para a definição daquele processo. E qual que é a pena? É a exclusão do Conselho de Sentença, e multa, na forma do parágrafo 2º do 436. Volte lá no 436 também depois para você verificar o valor da multa, a forma com que ela é aplicada ali. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá e certifica que os jurados estão incomunicáveis. Eles serão incomunicáveis. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do Conselho de Sentença. Temos então a situação aqui muito importante, que o Conselho de Sentença ele é integrado por 7 jurados. 7 jurados. 467, tome cuidado aqui com ele. Saiba que são esses 7 jurados. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e, depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados, até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Aqui não estamos falando mais de impedimento e suspeição, não estamos mais falando dessas incompatibilidades. Estamos falando aqui que há ali uma urna onde estão ali posicionados os nomes dos jurados. Nessa urna, o juiz vai pegar ali um nome e vai ler aquele nome. Depois que ele lê, a defesa, aqui a lei diz que é a defesa, primeiramente a defesa, ela pode recusar o jurado sorteado, ou ela pode não recusar o jurado sorteado. E depois o Ministério Público
pode recusar o jurado sorteado ou pode não recusar o jurado sorteado. E isso até 3. Até 3 cada parte. Significa que a defesa pode recusar 3 pessoas e o Ministério Público também pode recusar até 3 pessoas. Isso sem motivar a recusa, já que não estamos tratando de nenhum tipo de incompatibilidade. Simplesmente seria uma situação em que possivelmente a defesa entende que aquele jurado não seria o mais adequado para julgar o caso dele e pode recusá-lo, pode vetá-lo sem apresentar qualquer tipo de motivação. Muito importante o 468, entendemos aqui que existe uma sequência. Inicialmente existe uma sequência que ele diz aqui defesa primeiro e depois o Ministério Público, que podem recusar os jurados que foram sorteados. E a quantidade também, que é até 3 para cada parte e sem necessariamente motivar a sua recusa. O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento. Esse jurado que foi excluído, que ele foi recusado, ele vai ser excluído da sessão ali de produção de provas e da sessão de decisão, sessão de julgamento. Prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com os jurados remanescentes. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Digamos ali que são 2, pode haver ali uma sessão que está julgando 2 ou mais acusados. Se forem dois acusados, vamos dizer ali que tem dois réus, as recusas para esses réus, eles podem ser feitas por um só defensor. Digamos ali que tem um defensor que está ali defendendo os 2. Esse defensor ele pode fazer a recusa para os 2. A separação dos julgamentos somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Digamos aqui que, como esse defensor ele pode fazer a recusa, e para cada réu nós podemos entender que ele poderia fazer a recusa de 3, digamos que ele recuse 3 mais 3 e o Ministério Público ainda rejeite 3, ou aqui mais réus, né? Poderíamos ter mais 1, mais 2, mais 3. Existe aqui a possibilidade do conselho de sentença, a depender da quantidade de jurados que estão ali sendo sorteados, é possível que o conselho de sentença poderia acabar sendo prejudicado e não conter o mínimo ali de 7, ele ter menos do que 7, e isso não é possível. Em razão disso, o julgamento ele será separado. Aqui ele fala em separação do julgamento. Aqui lembrando que estamos falando dessa hipótese em que tem 2 ou mais acusados, e como para cada acusado é possível ali fazer essa rejeição de jurados, a separação do julgamento ela vai ocorrer, ela vai ser obrigatória aqui nesse caso. Somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Acredito que deu para entender aqui a situação. Se tivéssemos mais acusados, acabaria podendo rejeitar mais jurados e, em razão disso, o conselho de sentença poderia não estar completo com os 7 jurados. Em razão disso, haveria ali a necessidade de haver uma separação de julgamento para que cada conselho de sentença para cada acusado tenha no mínimo 7 jurados. Determinada separação do julgamento será julgado em primeiro lugar. A prioridade aqui de julgamento é do acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto do artigo 429. Aqui, primeiramente, estamos falando que a autoria é a prioridade. Se for um mero partícipe aqui, ele não tem a prioridade com relação ao julgamento, e sim o autor do fato, já que pode ser que
que esse processo aqui ele tenha ali uma produção de provas, possa ter diligências que são mais exaustivas, e isso poderia contribuir para a formação de uma opinião com relação ao delito melhor para o Ministério Público. E, no caso de coautoria, aplica-se o critério do 429, que é aquele artigo que fala a respeito do acusado preso. Então, a preferência seria com relação ao acusado preso, depois o preso há mais tempo. Então, volte lá ao artigo 429. O primeiro seria esse, segundo esse, tá bom? Então, volte lá ao 429 para que você possa entender aqui essa situação que ele te diz. Seria a terceira hipótese também, aquele que está que anteriormente foi pronunciado. Antes foi pronunciado. Se você tiver com dúvida nessa situação, volte lá para o 429. 470. Desacolhida a arguição de impedimento, ou de suspeição, ou de incompatibilidade. Vamos entender desacolhida a arguição de impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Aqui, ele acaba arguindo, pode ser o Ministério Público, pode ser a defesa ali, os participantes do julgamento, eles estão arguindo que o jurado ele possui algum tipo de impedimento, ou então o juiz tem algum tipo de impedimento, o órgão do MP. Então ele fala que com relação ao juiz, com relação ao órgão do MP, ao jurado, qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata. Deve constar da ata, já que em um momento ali de recurso, isso pode ser novamente arguido, dizer que a pessoa já havia instaurado esse questionamento, já havia dito que havia essa possibilidade de impedimento, suspeição e incompatibilidade. Deve constar na ata o fundamento e a decisão do desacolhimento da arguição de impedimento, suspeição ou incompatibilidade. Se em consequência do impedimento, suspeição e incompatibilidade dispensa ou recusa, todas essas hipóteses aqui são aquelas decisões que já vimos que o juiz-presidente ele vai tomar com relação à dispensa e recusa. Aqui impedimento, suspeição e incompatibilidade, que pode ser com relação a todos esses daqui que dissemos aqui, funcionário, MP, juiz, jurado. Se, então, em consequência dessas situações, não houver número para a formação do conselho, aqui uma situação em que houve impedimento do jurado, suspeição do jurado, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes com observância do disposto no 464. Ok, vamos lá. Nós sempre lembramos aqui que quando ele faz essas remissões, não é muito comum de ser cobrado. Vamos continuar nosso estudo aqui, então. Mas lembre-se, volte lá no 464 para você poder observar. Nós acabamos de estudá-lo. Você não vai ter nenhuma dificuldade para entender esse artigo. 472, formado o conselho de sentença. Para finalizarmos a aula de hoje, formado o conselho de sentença, o presidente, sempre lembrando, o juiz togado, levantando-se e, com ele, todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Trata-se aqui de um rito, um procedimento ali, uma questão de forma, né? Uma questão de forma. É necessário que isso seja feito, tá? É necessário. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados nominalmente chamados pelo presidente responderão. Aqui o juiz vai falar. Em nome da lei, concito-vos a examinar a causa com imparcialidade, sempre importante, proferir a decisão de acordo com a consciência. Existe ali, com relação ao tribunal do júri,
amplitude com relação à forma com que se decide e os ditames da Justiça. Os jurados vão responder: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo. Vão receber cópia da denúncia e essas decisões posteriores, se for o caso, e relatório do processo. Essa é a situação que nós temos para tratar na aula de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você gostou, deixe o seu joinha. Compartilhe com seus amigos também para eles conhecerem o nosso canal. E não esquece de estar comentando aí, de ativando o sininho também para o nosso canal estar sempre crescendo, tá? Muito obrigado e eu te espero na próxima aula.